Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Judas. Judas, capítulo 1, verso 5. Judas, capítulo 1, verso 5. Está escrito: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Oremos. Pai Celestial, mais uma vez, levantamos a nossa voz em oração e pedimos a Ti que nos dê, ó Deus, a bênção desta palavra e nos abençoe com ela. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Agora, eu creio, irmãos, quanto a essa escritura, que é uma coisa bastante certa. O que sucedeu lá no passado com Israel, como nós já sabemos e temos e cremos também assim, que Deus, Ele tirou aquele povo do Egito para levar a terra prometida, e no meio daquele povo, junto com aquele povo, tinha um grupo que era especial. Eles eram já preordenados para não duvidar da palavra. Você sabia disso? Eles já eram ordenados por Deus para crer naquela palavra. Enquanto já tinha um outro grupo que não era bem assim. Eles eram duvidosos. Eles criam na mensagem de Moisés, mas criam com dúvida. Intelectualmente, eles não tinham confiança no profeta. Todos aqueles que permaneceram firme, fiel, Deus levou. Deus posicionou. Aqueles que não creram, eles pereceram no deserto. Uma coisa importante que nós vamos observar, como sempre, é que Moisés não teve muito problema, muita dificuldade lá dentro do Egito. Ele teve foi cá,
depois que batizou todo aquele povo, em outras palavras, vamos dizer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele batismo no Mar Vermelho, que eles passaram o Mar Vermelho em seco, aquilo era tipificando o batismo hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o sobrenatural se manifestou, aquilo foi como se uma grande espuma do leite, quando ferve, sobe e derrama. E ali então trouxe aquela mistura de gente e todos foram batizados. Todos. Muito embora Deus sabia que nem todos eram verdadeiros. Quando cruzou o Mar Vermelho e eles chegaram do outro lado, todos eles regozijaram. Todos eles pularam, gritaram, salmodiaram, fizeram uma festa, exatamente na morte dos seus inimigos, na praia do mar. O Branham diz que eles corriam na beira do mar, dançando e gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que coisa! Depois você vai ver aquilo foi descendo, descendo, final. Quando chegou bem de caminhada dentro, no sentido de tempo, porque eles não saíram do lugar. Branham disse que o espaço do Egito ou do Mar Vermelho até a Terra Prometida era uma viagem de duração, no máximo que a durasse era 6 meses. 6 meses. Eles levaram 40 anos para entrar na Terra Prometida. Por quê? Aquele povo deu um trabalho tremendo para Deus. E Deus ficou com eles assim, ó, no mesmo lugar. Mesmo lugar. Que ele sabia que de acordo com as provas vinham e as tentações chegavam, ele sabia que a maioria não venceriam as provas e não seriam aprovadas e não suportaria as tentações. Correto? E lá na frente você vai ver que Moisés teve um grande problema com aquela igreja. Não com os eleitos, mas com os manufaturados. Ali eles tinham líderes. Eles tinham líderes. Você vai ver que os líderes deles eram 3 cabeças, chamada Abiram, Coré e Datã. Branham fala, Judas aqui fala, que ele diz bem assim no verso 11, ai deles, referindo-se hoje, porque é um tipo perfeito. Do mesmo jeitinho que fez lá, hoje há esse povo que faz hoje a mesma coisa. Ele disse, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, lá atrás, ó. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré, que foi um dos líderes que se opôs contra o profeta Moisés.
Coré, juntamente com Abirã e Datã. E quando Deus levou Moisés para o Monte Sinai, Moisés ficou 40 dias lá. Esses 3 líderes, essas 3 lideranças, Abirã, Coré e Datã, apregoou uma mensagem ao povo dizendo: gente, esse Moisés nos tirou lá do Egito e nos trouxe e deixou aqui agora ao sabor da sorte. Vejam quanto tempo ele subiu e nós estamos aqui. Para quê? Para morrer de fome, para morrer aqui, não temos nem sepultura para ser sepultados. Lá pelo menos no Egito nós morria, era sepultado. Lá pelo menos nós comia, nós tínhamos um bife bem acebolado. Aqui não. Olha eles, vamos fazer um Deus para nós e Ele vai nos conduzir de volta ao Egito. E esse Moisés, se foi. Ninguém sabe mais nada a respeito dele. Está indo para 40 dias. Agora, uma coisa muito importante, irmãos, é que Deus sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Antes que vai acontecer, Ele já sabe o que vai acontecer. Você vai ver que quando Moisés recebeu lá as tábuas dos 10 mandamentos, Deus disse: desce depressa, Moisés, porque eu vejo um grito lá no meio do povo e não é muito bom. Não era grito de vitorioso, era grito de vencidos. Vai lá. Quando Moisés chegou, eles tinham pegado todos os pendentes, as os brincos, as pulseiras de ouro, os colares. A pregação dele foi essa: quem tiver ouro, traz todos, porque nós vamos fundir e fazer um bezerro de ouro. Ele vai ser o nosso Deus e Ele vai nos conduzir de volta ao Egito. E de fato fez isso. E quando Moisés chegou, ele estava sacrificando criança, estava sacrificando bezerro, estava sacrificando cordeiro, estava sacrificando tudo sobre esse bezerro de ouro. Olha aonde vai. Às vezes você pensa: meu Deus, como pode pessoa crente fazer uma coisa dessa? É um absurdo. Agora, eu tenho 2 pessoas, ela nem lá estava. O irmão Brando disse que ela estava lá no pé do monte, separado, esperando Moisés voltar. Que era Josué e Caleb, que é um tipo do Espírito Santo e um tipo da noiva, dos eleitos. Um tipo desse grupo que se separa e fica só com a palavra. Com assim diz o Senhor. Não se envolve com nada. E aí então, quando Moisés chegou, ele veio com aquela pedra dos 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, e aquilo trouxe uma indignação tão grande sobre eles, de Deus, que aquilo dali não era Moisés somente, era Deus através de Moisés. Porque você vai ver que quando Moisés lançou aquelas tábuas dos 10 mandamentos por terra, jogou naquele bezerro de ouro, aquele bezerro de ouro pegou fogo. Morreu, queimou, foi destruído.
E Deus disse: Moisés, diga ao povo que eu vou fazer uma coisa nova. Apregou-a para eles: aqueles que estão do seu lado, fica do seu lado. Aqueles que estão do lado de Abirã e Coré e Datã, fica do lado deles. Eu vou fazer uma coisa nova. E Moisés pregou isso para o povo. Então uma parte veio para o lado de Moisés, a outra parte ficou com Abirã e Coré e Datã. E Deus abriu a terra e engoliu eles em vida. Vejam. Agora, isto é uma coisa que tem ficado para nós. Para nós. Sabermos exatamente como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Deus não precisa de mim, em outras palavras, como Deus não precisa de você. Ele precisa sim de mim, Ele precisa de você. Mas quem precisa de Deus somos nós. Não é mesmo? Quando João Batista entrou pregando o arrependimento para o povo e chamando todos ao arrependimento, ali vinha todos eles, uns para ser batizados, outros por curiosidade, outros para criticar. Você entendeu? Aqueles fariseus, aqueles sacerdotes vinham. E João olhou e leu o pensamento dos corações deles. Você sabe o que João disse? Raças de víboras, quem vos vacinou fugir da ira futura? Se vós não der fruto digno de arrependimento, Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. Por que presumais em vossos corações que tem Abraão como pai? Dê fruto de arrependimento, provando que é. Ele disse: Deus pode levantar filhos a Abraão destas pedras. Olha, vamos voltar inteiramente para a palavra de Deus e vamos nos assim se preocupar. Como verdadeiros cristãos. Não mede a sua espiritualidade e a sua fé por ninguém. Não mede não. Por pai, por mãe, por filho, por filha, por irmão, por parente. Não faça isto. Você vê aqui Paulo falando, ele mostrando para nós isso daqui. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eu gosto da palavra. Eu amo a mensagem. O Mombrano, ele chega a dizer: pregue a palavra como ela é. Pregue a mensagem como ela é. Duramente, ele disse, porque o eleito, ele disse, ela gosta da mensagem. Ele disse: Esdra pregou a palavra duramente. Ele disse: os incrédulos se afastavam, mas os filhos de Deus se achegavam a ele. É a maneira. Ora,
nós estamos aqui passando um tempo. Não fomos colocados nessa velha casa imunda para ficar eternamente. Nós estamos indo embora. Agora fica esse crente dormindo, deitado, em outras palavras, em berços esplêndido, caminhando em um caminho mar de rosa, enquanto que outros estão deitados, caminhando em caminho de espinhos, sofrendo, gemendo, clamando. Agora ele disse: essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Agora as coisas más, eu sei, você pensa que às vezes cobiçar as coisas más é só cobiçar o que é do alheio, roubar, ou adulterar, prostituir. Eu vou muito mais além do que isso. Cobiçar as coisas más é ter prazer na carne, nas coisas da carne, satisfazer os prazeres carnais. Porque, quem sabe, o maior ídolo que um homem pode ter é o homem. Ele se torna um ídolo. Ele acha que ele é autossuficiente, ele acha que ele tem um conhecimento intelectual, ele acha que a sua crença é capaz, a forma de crer. E nós temos que trazer as nossas experiências na palavra. Se não vindicar com a palavra, a melhor coisa que nós devemos fazer é deixar de lado. E eu creio que todo verdadeiro eleito, ele crê nessa mensagem, mas crê de alma. Oh, como ele ama essa palavra. Ele tem prazer de servi-lo. Não é mesmo? Ele sabe de onde ele foi tirado. Ele sabe a rocha que ele foi cortada. Aleluia! Nessa mensagem, o princípio e o fim da dispensação, gente, o parágrafo 126 ao 128, o irmão Branham diz bem assim: e ao mesmo tempo a cabeça da Americana Associação Médica escreveu um artigo no jornal e disse: ninguém tem o direito de entrar numa sala de enfermos para ministrar às pessoas que não creia num Deus todo-poderoso e o aceita como seu ajudador. Olha que coisa, o irmão Branham diz assim: entrevistou o médico no mês passado, deram declarações que eu mesmo não poderia escrever. Se eu estivesse tentando, me vangloriaria disto. O que é isto? No meio de tudo, Deus fará os seus inimigos testificar para a sua glória. Vejam como é que as coisas sucedem. Ele disse: sim, senhor. O médico disse: agora que eles descobriram isso, irmão Branham fala, nós podemos somente dar assistência, o médico falou, porém, Deus é o curador. Ó, como ele descobriu. O profeta diz: eles descobriram isto agora, enquanto que os eleitos, já sabe disso eternamente.
Esse pequeno grupinho, ele crê, ele confia. Não é um grupo grande, é um grupinho bem pequeno. Você entendeu? Eu disse, aqueles grandes homens estão acabando de descobrir, o que nós, bando de patetas, por que o Brana fala isso a nosso respeito? Porque é esse povo mais simples, é esse povo mais humilde, esse povo mais pequeno é que dá ênfase na palavra de Deus. Ele diz, sabíamos o tempo todo, isso é correto. Quando um eleito, irmãos, ele cruza, sai do Egito, é batizado nas águas no nome de Jesus Cristo, ele já sai com esse espírito nele, de ser melhor cristão. Deus não te separa por metade. Não. Ele te separa por inteiro. Porque Ele quer revelar-se a si mesmo em nós e através de nós. Caleb e Josué ficou lá longe. Talvez Caleb poderia chegar lá, Josué podia chegar. Gente, faz isso não, que errado. Nem sequer falou nada. Correu, ficou longe, lá no pé do monte. E eles aqui se matando um ao outro. O eleito, ele fica firme no propósito que ele foi chamado. Ele não envolve com nada. Você entendeu? Qualquer dia glorioso deste, você descobrirá que esse grupo de poder, esse pequeno grupinho de poder, que muda prostitutas em damas e bêbados em cavalheiros e cristãos, é o mesmo poder que os tirará dessa terra e os levará para o lar no rapto. Aleluia! Olha, irmãos, não se preocupa com nada ali fora, não. Vamos preocupar com a nossa alma. Deixe para lá, entrega nas mãos de Deus, deixe que Deus trabalha. Nós temos que chegar a este lugar, que nós saberemos que quando nós descansamos, entregamos tudo nas mãos de Deus, nós não precisamos fazer mais nada. Quem faz é Deus. O eleito, ele não se perde. Quem se perde é o filho da perdição. Não é mesmo? Então ele disse, ele levará para o lar no rapto para a glória. Talvez seja tarde demais, para muitos. Quando despertar, já é tarde. Puxa na vida. Cuidei com negócio que eu não deveria cuidar, negócio de outro, negócio daquele, esqueci dos meus negócios. O meu negócio que eu tenho é Deus, e Deus comigo. É esse que é o meu negócio. Eu sou como disse Raabe.
não colha a minha alma com a alma dos ímpios. Não colha a minha alma com a alma dos ímpios. Então ele diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é Paulo ainda falando. 1 Coríntios 10 e Tito, capítulo 2, verso 13. Nós temos que estar tão penetrados no amor divino, irmãos. Tão dentro deste amor, que nós devemos pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não uma vez, mas em tudo. Mas nós põe em primeiro filho, põe em primeira mulher, põe em primeiro marido, põe em primeiro isso, põe em primeiro aquilo, põe em primeiro negócios. Desse jeito. Eu não posso perder minha mulher. Se eu perder minha mulher, eu não sei como eu vou viver. Eu não posso perder meu marido. Eu não posso perder esse negócio. Meu Deus, misericórdia. Leia Apocalipse capítulo 2, verso 4. Como que ele está clamando para voltar o primeiro amor. Volta ao primeiro amor, arrepende-te. Eu lembro que as pessoas, eles importavam tanto com a palavra que eles diziam assim, logo que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter, pastor, um lugar para reunir. Nós temos que ter um lugar para ouvir a palavra. Agora Deus deu. Eu pergunto, vem na igreja? Estão muito agarrados nos negócios. A vaca não deixa estar na igreja, a galinha não deixa estar na igreja, o porco não deixa estar na igreja, o ladrão mina, a traça rói, vê? E os negócios da vida segura. Por isso que ele está dizendo, abandonaste o primeiro amor. Volta! Eu acho difícil isso, porque na verdade, você sabe o que é o amor? Se você voltar na primeira era, que é a era de Éfeso, você vai ver que o apóstolo do amor, que era João, ele tinha essas coisas dentro da igreja naquele dia. E as pessoas haviam esquecido de Deus e se apegado tanto nas coisas do mundo. Por isso que João, o apóstolo do amor, ele disse na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Os mandamentos de Deus é a sua palavra. Era a sua palavra. E o irmão Branham fala isso na mensagem, a era de Éfeso, parágrafo 69 e 70, ele disse assim, João entendia o que era amar a Deus, aquele grande apóstolo de amor, certamente se deu conta quanto a igreja começou a perder aquele primeiro amor de Deus. Hoje nós deveríamos estar cheios. Eu acho que nós que estamos confinados dentro desta cidade, moramos aqui, temos a nossa residência fixada aqui. Nada deveria ser um empalho para estarmos aqui. Nada. Mas acontece que as pessoas vão relaxando e vão se deixando levar. E as coisas vão assegurando. E Deus vai esquecendo. Um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo.
E as pessoas dizem que amam a Deus, vão à igreja, até gritam, regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Porém, quando tudo tem cessado, observe e veja se estão nessa palavra, caminhando nela, vivendo nela. Se passam por todas as demais experiências e depois não andam na palavra, eles podem dizer que amam a Deus, mas as suas vidas contam outra história. Não é mesmo? Duvido se João não tenha visto muito disto antes de ter morrido. Pessoa dizendo que amava a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Ó povo, ó irmãos, ó igreja, algo está sucedendo com vocês. Alguém está tratando de acrescentar ou tirar daquela palavra. Porém, o estão fazendo tão astutamente que você não pode notar. Eu disse que o pior inimigo que temos somos nós mesmos. O homem, o maior ídolo que você possui é você. Porque você forma a sua própria doutrina, forma a sua própria religião. Estabelece através do seu próprio credo a maneira de você crer. E acaba sendo radical e tudo mais. Não tem feito, todavia, algo tão grande que se possa estar abertamente. O estão fazendo encobertamente e estão trazendo por meio do razoamento e entendimento humano que se apoderará de vocês se não o rejeitam. Volte ao Pentecostes, que seja tarde demais. Pentecostes é voltar à palavra, voltar ao princípio, o original, onde você começou lá, não é mesmo? Então você lembra? Eu tive já umas histórias aí, eu gosto de contar essas histórias porque ela faz bem. História correta. De irmãs que já entrou aqui dentro disso quando começou, e ele olhava essas irmãs que estavam aqui, aquela época, foi a época que você sabe que o ministério começou aqui no Acre, estava cheio a igreja, repleta. E ela veio, chegou e quando descobriu, olhava para aquelas irmãs, puxa, as irmãs aqui são tão santas. A igreja aqui é santa, e é mesmo. Irmão Brana disse, você me pergunta, você crê em santidade? Irmão Brana disse, eu creio. Eu creio em santidade, porque sem a qual você nunca verá Deus. Sede santo. E você sabe, uma pessoa santa quer dizer separado, restrito, limpo, lavado. Olha, uma pessoa quando está nessa situação, ela está em um estímulo fora do comum. Há um regozijo, porque ela não tem nenhuma consciência de pecado. Todos os seus pecados têm sido purificados. É uma pessoa santa. Ela é separada. Pastor, fazer isso é pecado? Eu não sei. Fazer aquilo é pecado? Eu não sei. O que era isso? Santidade! Mas hoje não. Hoje as coisas tomaram uma determinada direção que você não sabe mais o que é santidade e o que é uma coisa ilícita, o que é uma coisa lícita. Tudo se tornou natural, generalizou. Não é mesmo? E nós temos que ser assim. O quintuplo de Efésios, ele deve ser puro
Ele não pode ser imundo. Ele tem que ser separado. Não é mesmo? É o quintuplo de Efésio. É aquele ministério que Deus deu para a igreja. Isso é verdade. É a palavra. Posiciona o homem no seu lugar, a igreja no seu lugar, a mulher no seu lugar, tudo em ordem. Não pensa que isso é legalismo, não. Não tenha medo disso, não. Se você é um filho, é uma filha, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, não existe lugar para legalismo na sua vida. O Espírito Santo não é legalista. Não. Ele gosta das coisas em ordem. Ele é ordenado. Quando ele entra nesse homem, entra nessa mulher, ele ordena ela. Ordena ele. Posicionado na palavra, porque quem vale é a palavra. Essa mensagem já era de Laodiceia, parágrafo 101 ao 102, e o 102, irmão Brando, diz assim: estas palavras, elas são corretas. Elas são corretas. Porque mantenho com a palavra e na palavra. Você olha assim, irmãos, de acordo com umas palavras assim, você pensa que é uma coisa muito incapaz para um ser humano fazer isso. Você é o profeta, isso é isso. Não. A mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Cristo, que é para o irmão Brando, é para a noiva. O irmão Brando não é separado da noiva, ele é o membro do corpo da noiva. Você entendeu? A palavra é correta e você ama essa palavra, você anda nessa palavra, você fica nela. Se não anda e não anda e não fica nela, então não é da palavra. Não é da palavra, você não é parte da palavra, a palavra não é a parte sua. Porque quando nós nascemos de novo e recebemos a natureza da palavra na nossa vida, nós temos uma natureza do Espírito Santo. É a natureza de Deus. Correto? Então o profeta disse: são corretas porque me mantenho com a palavra e na palavra. Se você fosse rico espiritualmente, saberia que isso é correto. Rico espiritualmente, rico de Deus, rico do Espírito Santo, não rico de prazeres momentâneos, rico da riqueza mundana, de ouro, de prata. Rico da palavra. Ser espiritual, não esse crente carnal, não esse crente nominal, não esse crente morno, esse crente formal, mas ser espiritual. Saberia que isso é correto. Não há nada verdadeiro senão a palavra de Deus, que é o que Paulo disse. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. Não lhe é impossível tomar parte do quintuplo de Efésios. Lembrando esse capítulo 4, né? E deixar de exercer autoridade sobre os homens. Um que prega, ele tem que pregar com autoridade. Ele tem que pregar com domínio. Ele tem que pregar com governo. Ele tem que pregar sabendo o que está pregando. E mais do que isso, tem que viver o que prega. Irmã, você faria melhor dando ouvidos à palavra.
Não foi o Espírito de Deus quem lhe disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um. Eles dizem a mesma coisa. Alguém cometeu um engano, alguém foi insensato. Acorde antes que seja tarde demais. Satanás enganou a Eva, sua mãe, e ele está enganando agora as filhas. Que Deus lhe ajude. Irmão Brana falando. Agora, como eu disse, riqueza, caráter, o que é isso? O nosso caráter, como disse o apóstolo São Pedro, irmãos, o que ele disse no seu capítulo, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 7, ele disse assim: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Quando nós ouvimos uns sermões assim, nós devemos regozijar. Nós devemos se alegrar. Você imaginou você ter um pastor aqui jogar água benta sobre o seu pecado e deixa você ir do jeito que você está querendo ir? Não, não é bem assim. Um verdadeiro ministro, ele prega a palavra de Deus. Ele não está importando com número de pessoa, com quantidade de pessoa. Ele está importando com qualidade. Ele está atrás de caráter. É isso que Jesus está. Então ele diz: o ouro de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo. Você sabe que nós somos o ouro de Deus? Você é o ouro de Deus, é uma pedra preciosa. É uma pedra, como disse o apóstolo São Pedro. O qual é produzido no forno ardente da aflição. Este é o ouro de Deus, o ouro de boa qualidade. Porém, que classe de ouro tem a igreja hoje em dia? Ela não tem senão um ouro mundano que perecerá. Ela é rica, ela é completamente, ela é complacente. Ela tem feito da abastança o principal critério de espiritualidade. Vejam. Há evidências das bênçãos de Deus e a pureza de doutrina, que é esse tipo de doutrina que nós temos. Uma porta estreita, um caminho apertado e espinhoso. O fim dele é vida eterna. Doutrina, uma doutrina que fere. Você entendeu? É uma doutrina que corrige, é uma doutrina que faz curar. Não é essa porta larga, espaçosa, muitos vão por ela e o fim é a morte. Mas essa não, essa o fim dela é vida eterna. Então ele diz: a evidência das bênçãos de Deus e a pureza de doutrina são agora baseadas sobre quantas pessoas ricas estejam envolvidas nela. É o que eles fazem na igreja mundana, a igreja nojenta, pervertida. Tu farias melhor vindo antes que seja tarde demais, diz o Senhor. E compres de mim ouro provado pelo fogo, e assim tu serás verdadeiramente rica. Estamos vendo o deixaremos, ou seja, estamos vendo o significado. Ouça-me, chegamos ao mundo nus. Vamos voltar nu? Não, vamos levar alguma coisa. Eu sei que o eleito não volta nu. Ele não volta nu. Rembrandt disse:
porém nus não o deixaremos. Não, Senhor, nós vamos levar algo. Coisa boa. É você chegar no fim da batalha, se o rapto vir para você primeiro. Você já imaginou você deitado ali, esperando só os anjos virem te levar? E você pode dizer assim: olha, eu estou indo em paz, eu estou descansado, combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a fé, e sei que o Senhor, o justo juiz, tem preparado para mim uma coroa da vida. É coisa boa isso. Eu acho que nós deveríamos fazer um inventário nas nossas vidas e ver como nós estamos indo e despertarmos disso. Correto? Então vejam, nós temos que levar algo. Essa coisa será, olha, tudo que poderemos levar conosco, nada mais, nada menos. Portanto, seria muito melhor sermos cuidadosos agora para ver se levamos algo que nos faça reto diante de Deus. E assim sendo, então, que levaremos conosco? Nós levaremos nosso caráter, irmãos. Caráter. Qual é o caráter que levamos? De ultrapasseiro? De jogador? De adorador de ídolos? De adorador disso? De adorador daquilo? Não. Nós levamos o caráter da palavra. Você sabe que há toda espécie de caráter. Sabe que há toda espécie de caráter. A prostituta tem caráter, o ladrão tem caráter, o criminoso tem caráter, o traficante de droga tem caráter, a mulher de boa fama tem caráter, o homem de boa fama tem caráter, um juiz tem caráter, todos têm caráter. Cada um tem um caráter diferente, mas tem um caráter. Você entendeu? Que tipo é o caráter de um ladrão? Que tipo é o caráter de uma prostituta? É muito diferente. De um homem de bem? De uma mulher de boa fama? Mas é um caráter. Agora, quando nós chegamos a este lugar de crermos na palavra e possuirmos ela como a nossa herança, e ela faz esse processo de um novo nascimento na nossa vida, você sabe o que Deus faz? Ele pega o seu caráter que não vale nada, pega o meu que não vale nada, e molda no dele. E faz o caráter dele o nosso. Esse que é o caráter que nós vamos levar, irmãos. Isto é o que levaremos conosco. Ora, que espécie de caráter vocês levarão conosco? Será semelhante ao dele, cujo caráter foi moldado em sofrimento na fornalha de aflição? Ou será a fraqueza deste povo laodiceiano, sem caráter? Isto é com cada um de nós, porque naquele dia cada homem dará conta de si mesmo. A palavra de Deus não pode falhar. Os céus passam, a terra passa, mas ele cumpre a sua palavra. Correto? Tudo será cumprido, diz o Mombrana. Ele diz: gostaria de saber, essa mensagem do arrebatamento, parágrafo 204 ao 207, ao 206. Ele disse: gostaria de saber, será que isso já passou? Será que a noiva já está chamada? É isso pelo que estamos passando hoje? Tudo é pergunta. Ela tem de ser moldada
e feita a imagem de Cristo. E Cristo é a palavra. Essa é a única coisa, está vendo? Está ali na palavra. Está vendo? Não pode haver uma coisa acrescentada e não pode ser uma mulher com uma mão como um homem e a outra mão como a pata como de um cão. Tem de ser exatamente a palavra do Senhor. É verdade? Como Ele é a palavra. A noiva é parte do noivo, a mulher é parte do seu marido, porque ela foi tirada do marido. Eva era parte de Adão, do seu lado. E assim é a noiva. Não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus para esse dia. Se há um clamor ou um desejo em uma filha e um filho de Deus, é ser como Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 117. Avante, avante. Avante, avante, ó crente. É o número 117. Digo 177. Desculpa, 177, não é 117. 177. Avante, ó crentes, soldados de Jesus, ergue-se o estandarte, lutai por sua cruz, contra hostes inimigas, ante essa multidão, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crente, por Cristo pelejai. Sua armadura em seu poder marchar, do posto sempre achados, velando em oração, no meio de perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, com passo triunfar. Hoje há combate horrendo, muito cedo e paz final. Então, eternamente, bendito, vencido.
ó Cristo Salvador. Ele dentro de cada coração que faz isto. É Ele morando em cada homem, em cada mulher, em cada filho, em cada filha. Ele é o seu capitão, Ele é o seu dirigente, Ele é o seu guia, correto? Pode vir qualquer coisa para tentar frustrar a sua fé. Você não é frustrado por nada. Nada. Não deixa Satanás roubar esse direito que você tem. Deus te deu isso lá no Calvário. Então deixa com que isso seja posicionado na sua vida. Correto? Que Deus nos abençoe. Deus nos guarda. Deus nos conserva. Deus nos mantém longe dos males. E nos preserva para a sua vinda. No nome de Jesus Cristo, Ele seja o nosso guardião, Ele seja o nosso líder, Ele nos guia na tua vereda de justiça. Amém. Deus nos abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. No céu, Senhor, no céu contigo lá em glória, no reino teu Jesus alegres cantaremos o hino do Cordeiro, o hino da vitória. Senhor, teu esplendor no céu contemplaremos, as portas lá no céu são pérolas preciosas e a praça da cidade é ouro reluzente. Ali é tudo puro, riquezas gloriosas, desfrutaremos com Jesus eternamente. O peregrino que almeja no futuro ir habitar com o Senhor Jesus amado, procura ser mais santo, deseja ser mais puro, deseja ser a Deus o Pai mais consagrado. É gozo eterno para o santo peregrino, a celestial cidade por Deus preparada. Em breve chegaremos ao triunfal destino, onde há repouso do labor desta